Olá, pessoal do outro lado. Por aqui estamos começando o outro lado da arquitetura, um programa para mostrar a nossa visão sobre o universo da arquitetura tão interessante, tão emocionante, mas muito polêmico. Comigo nesse projeto estão o designer de interiores Gustavo Mairink, que antes de atuar no mercado de interiores, o Gustavo trabalhou com vendas e marketing no mercado financeiro. Atualmente, fundador da Casa Disruptiva e BeMake. E com a gente também está a Rafaela Vecchio. Começou a empreender ao sair da Faculdade de Arquitetura. Hoje, a Rafa comanda a ARW Arquitetura, com foco em residencial e corporativo. Para finalizar, nosso querido Richard Piper, arquiteto e fundador do Reveste em Cena. Richard é um grande especialista e apaixonado pelo mundo dos revestimentos. E o tema de hoje é moradia do futuro, não é mesmo, Rafa? É isso aí, Richard. E para a gente entender um pouco mais sobre essa moradia do futuro, o que está por vir, a gente tem que entender quem é que vai habitar, quem vai utilizar essa moradia. Essa geração Z, né? É isso aí, Rafa. A geração Z, aqui segundo a Wikipedia, ela fala que é a geração que nasceu na meada da década de 90. É a geração 100% digital, né? Essa geração já nasceu com computador, com tela touch, com todas essas referências. É a geração que veio depois da nossa geração, né? E ela traz alguns significados um pouco diferentes para o que a gente acreditava, né? A gente fez uma pesquisa, né, para entender quais são os hábitos, ou o que eles estão pensando para trazer para a gente de informação. Pois é, Rafa, e quase 60 pessoas responderam aqui, jovens entre 18 e 21 anos. Atualmente eles moram com os pais, mas a primeira pergunta que a gente fez é qual dessas opções você prefere vivenciar no futuro referente à sua casa? E estão preparados para as respostas? Me surpreenderam. Quase 90% responderam que morariam num apartamento próprio, num imóvel próprio, né? Sendo que 66% responderam que acreditam ser mais seguro financeiramente e 27% responderam que morariam por anos a fio, se possível. E a gente tem aqui um número altíssimo, né, de jovens que acreditam numa segurança financeira. A questão da segurança financeira para mim foi uma coisa que eu confesso que eu fiquei bastante surpreso. Olha, eu também estou surpreso, porque se a gente vê todas as pesquisas, as leituras que eu tenho feito em relação à geração Z, a gente percebe que é uma geração nômade. E não só isso, de desapego, né? Eles não têm assim, um apego material que as gerações anteriores têm, né? Ou seja, não há preocupação com se fixar no local. Viajar, a questão da mobilidade, né? Hoje você nem precisa de carro, eles hoje vão usar o patinete, eles estão usando a bicicleta. É o movimento de compartilhar as coisas. Exato, né? então eu imaginei que fosse muito mais compartilhamento do que simplesmente você ter uma casa própria para se fixar. A parte do compartilhamento, eu confesso que é uma coisa que me surpreendeu, porque hoje você vê Uber deslanchando, Airbnb e várias outras empresas que trabalham justamente com essa questão do compartilhamento. Com certeza, né? Inclusive está surgindo apartamentos que as pessoas alugam só os quartos para compartilhar o restante do espaço. O famoso co-living. Exatamente. Isso me surpreendeu bastante, mas vamos continuar. É isso aí. Eu vou para a próxima pergunta. Qual a importância da sua futura casa ter a sua personalização? É outra que... essa aqui eu acho que está mais pelo menos com o que eu acreditava. Então, 66% respondeu que total, a personalização total, pretendendo ter uma casa que transmita a personalidade que seja exclusiva. 32% respondeu média. Gostaria que minha casa tivesse a minha personalidade, mas não teria ter problema com itens de série. E apenas 1%, quase 2%, indiferente. Acha pouco
importante essa questão de estética. Então a gente vê 66% respondendo que é uma casa exclusiva, né? Esse ponto de vista eu entendo como nós estamos nesse movimento de compartilhamento, de fazer as coisas acontecer tudo muito junto, a pessoa não tem uma identidade, então ela quer achar a sua identidade, ela quer entender quem ela é e se posicionar, talvez, né? Mostrar que eu sou mais do que o outro. Então, ele está em busca disso. E talvez, no espaço da residência dele, ele sonhe em ter a identidade dele imprimida, né? Então... É o que parece, né? Não é? Olha, eu estou surpreso de novo. Porque eu entendo que se você não tem, quer dizer, na verdade, voltando um pouco à questão anterior, né? Se você está preocupado mais em se fixar, aí vem por terra aquilo que eu estava imaginando, justamente. Porque se você não tem mais essa questão do desapego, você vai criar um habitat próprio, então você vai criar condições de personalização maior, que, ao meu ver, era ao contrário, na verdade. Porque eu tinha a ideia de que se você é nômade, se você está tratando do co-living, né, você partilhar, então você perde um pouco essa tua identidade, você perde um pouco essa personalização, porque você está convivendo com outras pessoas. Então, confesso mais uma vez que eu estou surpreso com isso. Mas isso eu acho que vem também, Richard, se a gente parar para pensar um pouco, essa geração é uma geração que está muito acostumada com essa coisa da personalização, né? Eles estão muito acostumados a se conectar de forma totalmente personalizada com os meios que ele tem. Então a tecnologia facilita muito a questão da personalização, onde hoje você já vê impressoras 3D fabricando produtos exclusivíssimos para aquela pessoa, sapatos, estão fabricando uma casa inteira, um prédio foi fabricado na China. Então, assim, essa exclusividade eu acho que vem desse acesso também à informação e à capacidade que a tecnologia traz para a gente. Então, se você tem acesso, sabe que é possível, talvez isso esteja um pouco impresso aqui também, né? Onde eles acreditam que se eles têm tecnologia possível para fazer isso, isso pode acontecer e eles querem isso na vida deles, assim. Não necessariamente irá acontecer, mas é uma resposta de desejo aqui. Sim. Eu vou para a próxima pergunta. Vamos lá. Que, na sua visão, qual a função que melhor se encaixa na função do profissional arquiteto ou designer de interiores? Essa aqui a gente colocou para tentar entender se as pessoas estão entendendo o nosso papel, né, na sociedade. Que é a arquitetura. Exatamente. E a gente vê uma resposta que essa não me surpreende, mas me preocupa um pouco. Que 73% acredita que a nossa função é de criatividade, ajudando a encontrar soluções que você não encontraria sozinho. A gente tem mais 13% em segundo lugar, gerenciamento, apoiando para um projeto e uma obra melhor. A gente tem 5% intermediário, pois quero me envolver, não quero me envolver nessas questões, então assim, uma pessoa que faça o meio de campo. Não soube responder 3%, e fornecedores, ajudando a trazer fornecedores que tragam mais segurança ao projeto e à obra, 3%. Então 73% ainda acredita que a gente tem um trabalho de criatividade, que é o trabalho que a gente é reconhecido, né? Mas a gente só faz isso, essa é a minha preocupação. Não só isso, mas o que você falou que se eu não consigo fazer sozinho, descarta totalmente a gente. Porque se eu for capaz de fazer sozinho, para que eu vou contratar um arquiteto? E hoje, com informação o tempo inteiro, viabilizando cada vez mais conhecimento, a rede na mão deles, eles podem ter o conhecimento e falar, não, como acontece já hoje da pessoa acabar fazendo a obra, fazer as coisas sozinho. Rafa, o que eu vejo nesse sentido é a questão que, por exemplo, no final do dia, a arquitetura é um intermediário. E quando você tem um intermediário, você pode ver todos os exemplos que a gente deu aqui, Uber, Airbnb, Doutor Consulta, Quinto Andar, que são empresas que entraram e tiveram uma ação disruptiva em um mercado, num segmento inteiro, pela falta de uma ação um pouco mais efetiva desses intermediários. Isso está um pouco também na nossa mão, na capacidade de mostrar
E eu acho que isso tem muito do programa, que é da ideia do nosso projeto, com o outro lado da arquitetura, que é mostrar isso, que a gente é muito mais do que criativos apenas, né? Que a gente tem muitas outras Não funções. só a gente mostrar, mas mostrar para os nossos colegas arquitetos, para parar para pensar nisso, que é uma pesquisa muito importante, e falar assim, olha, o que eu posso fazer para mudar esse cenário? O que eu posso fazer para que as pessoas entendam que o arquiteto não faz só a parte criativa, ele desenvolve muito mais, né? Rafaela, na verdade, assim, eu vejo isso também como um toque, na verdade, para nós, arquitetos, designers de interiores, começarmos a pensar, a enxergar a arquitetura de uma forma completamente diferente, porque, na verdade, agora você tem, inclusive, vários, isso até um novo tema para a gente discutir, porque tem aí muitos sites hoje fazendo arquitetura, vendendo projeto, né? Isso é um outro tema, mas que a moradia do futuro envolve toda essa questão. Eu acho que é muito importante isso. É o profissional se abrir para novas oportunidades. Exatamente, E exatamente. entender que o mercado mudou, né? E que a gente tem que se adaptar também a esse novo mercado. E mostrar para essa geração que não é só a parte criativa. Eu acho Sim, que isso é sim. importante a gente mostrar, porque tem muita coisa envolvida. O que eu vejo dessa geração é que, apesar deles eles terem um pouco essa questão da gente ter uma dificuldade de relacionamento, eu acho que essa dificuldade ela vem um pouco do ponto questionador que essa geração é. A nossa geração não foi ensinada nem a perguntar, muito menos a responder. E aí quando a gente encara uma geração que é questionadora por natureza, eles perguntam muito e a gente não consegue responder. Eu acho que se a gente conseguir colocar para eles a dificuldade, as dúvidas sobre quem é o arquiteto, que o arquiteto é muito mais do que criatividade, eu acho que a gente consegue trazer eles para a nossa bolha para ensinar que a arquitetura pode ser um intermediário que vai ajudar ele a fazer um negócio de uma maneira mais rápida, mais bem feita, gastar menos. São N as nossas funções e a criatividade 73% é porque a gente também se colocou como os criativos às vezes, né? A gente tem um cunho muito mais artístico do que às vezes técnico. É isso mesmo. Bem, pessoal, é isso aí, né? A gente teve uma pesquisa bastante interessante. Eu confesso que algumas coisas me surpreenderam. Eu fiquei bem feliz com as surpresas, que são coisas que a gente acredita às vezes que estão dentro de uma geração que na verdade não é. A gente está com um recorte, uma pesquisa normalmente é um recorte da sociedade, né? Então é um recorte de 60 pessoas, não necessariamente condiz com toda a realidade, mas eu queria saber a opinião final de vocês sobre essa pesquisa. O Richard acho que não concordou muito, né? Fala para mim, Richard, o que você achou da pesquisa? Então, eu tô surpreso porque tudo que eu vejo hoje na internet, na mídia, por exemplo, outro dia eu vi um casulo de 10 metros quadrados, onde você resolve a arquitetura de uma forma tão tecnológica e ao mesmo tempo tão impessoal, que onde você vai simplesmente morar, você tem todo um habitat funcional, mas ele não tem identidade nenhuma. E é um casulo. Então você compra o casulo e você vai morar no casulo, né? Vai completamente fora toda essa pesquisa. Então eu ainda acho que a gente tem aí um caminho para seguir, porque muita coisa deve rolar aí. Exatamente. Eu já tinha algumas premissas do que eu achava que ia ser essa moradia do futuro, né? Acreditava que ia ser minimalista, que ia voltar um pouco dessa parte minimalista, justamente por eles não ter esse apego ao material e tudo mais que veio por terra. Mas acredito ainda que vai vir muita tecnologia, vai ser automatizada, mas temos que continuar estudando. Exatamente. Eu acho que
como eu falei, é um recorte, né? Então acho que a gente tem muita coisa para aprofundar, né? E aprender com eles. Exatamente. E o que vem mais? O que vem pela frente, Rafinha? Pois é, eu acho que agora a gente tem que parar, pensar no que a gente está fazendo hoje, como que isso pode impactar o amanhã, né? Começar a estudar um pouquinho mais, rever os nossos conceitos, ver a arquitetura que está sendo feita hoje, onde a arquitetura que a gente está fazendo vai chegar e como que a gente pode mudar. Então vamos voltar para as pesquisas. O que vocês acham? Exatamente. Eu acho legal. É isso aí. E eu acho que também que tem uma coisa aqui, ajudar esse público a entender melhor o que a gente faz, né? Eu acho que é um pouco, talvez, da nossa missão aqui, enquanto um programa, enquanto levar um pouco mais de informação para as pessoas leigas no assunto arquitetura, design. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Legal. É isso. É isso aí, pessoal. Mandem pra gente a sua opinião sobre esse tema tão polêmico, que é a arquitetura, que é a casa do futuro. Mandem pra gente, a gente quer saber muito o que vocês acharam do tema, o que vocês acharam da nossa pesquisa, o que vocês acharam disso tudo que a gente fez aqui, desse programa, do nosso projeto. Não é isso, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima. Aí. É isso aí. Tchau, Abraço, tchau. tchau, até a próxima.